Muito bem, quero convidar a todos a abrir suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, versículo 33 e 34. Mateus capítulo 6, versículo 33 e versículo 34. Todos encontraram? E o texto sagrado diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Oremos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Suplicamos favor do Senhor nessa noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade sobre as nossas vidas, mudando a nossa maneira de pensar e ver as coisas, ó Deus, para ser conforme a tua vontade. Ó Deus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podemos todos assentar? Temos falado bastante, falamos na quarta-feira sobre olharmos para a glória, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, não é verdade? Então, onde estão as suas coisas mais preciosas? E conversando com algumas pessoas ontem, né? Para alguns, o céu cada dia se torna mais precioso, mais importante, porque nossos irmãos em Cristo foram para lá, alguns, nossos familiares que morreram em Cristo já estão lá, nosso Senhor Jesus está lá. É precioso o céu para você? Você tem isso em autoestima? Porque onde está o seu tesouro? As suas coisas preciosas estão onde? Nós falaremos hoje um pouco sobre o chamado dos discípulos. E nós vamos ver que alguns, embora tivessem alguns bens, nós precisamos imaginar que eles tinham em agradar a Deus o seu maior tesouro. Vamos para Lucas. Nós temos usado bastante esse texto, mas realmente ele é rico. Lucas, no capítulo 1, vamos ler capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Olha o que diz o texto. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto, e lançai vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito, e de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Algumas coisas importantes nós vemos nesse texto. Não vamos poder explorar tudo o que está nele,
com essa intensidade toda, mas algumas coisas de fundamental importância. Jesus havia agora, nesse momento, 30 anos, um homem de 30 anos, começando o seu ministério, começando o seu trabalho de redenção, preparado para isso desde a sua infância, né? Cuidar das coisas do mestre. Então Jesus tinha isso no coração. Então ele começa agora o seu ministério. Não tinha ainda seguidores, não tinha ainda discípulos, ninguém o seguia, mas ele começou a pregar. E as pessoas começaram a chegar perto dele e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus foi primeiramente conhecido por pregar a palavra de Deus. Ele fora conhecido como mestre, rabi. Isso é muito, muito importante, para que quando nós ouvimos a história do Senhor Jesus, ouvimos falar de Jesus, ninguém ousava se aproximar de Jesus e chamá-lo menos que mestre, né? Ele, aos 12 anos, disputava no templo com os doutores da lei. Imagine. Então todo mundo conhecia ele em Jerusalém. Já desde os 12 anos, todo ano ele ia lá. Imagina, 12, 13, 14, 15, né? 16, 17, 18, até os 30 anos. É muito tempo, né? Muito tempo em que todo ano ele estava em Jerusalém e disputava no templo permanentemente. Então, isso é uma coisa, um fundo histórico importante para dizer, quando Jesus tinha algum debate com os fariseus e com os maiorais do templo, com os chefes do templo, não eram pessoas estranhas, eles já conheciam Jesus, e alguns deles Jesus já havia conversado pessoalmente com eles, já havia disputado pessoalmente com eles a respeito da lei, a respeito do conhecimento de Deus, né, da palavra de Deus. Bom, Jesus então começa a falar, e a multidão não era algo comum que algum mestre, senhor, que conhecedor profundo da lei, estivesse pronto a repartir aquilo com qualquer pessoa, mas Jesus inicia pregando a sua palavra, a palavra de Deus, aos que estavam ao redor, e as pessoas começaram a chegar perto dele. Vamos só contextualizar rápido aqui, né? Imagina, você está na beira da praia, e você começa a falar, quando alguém quer ouvir, ele não tinha microfone lá, não tinha caixas de som lá, né? E para ouvir melhor, a pessoa começava a chegar mais perto, talvez um chegava, passava na frente, outro chegava para... E Jesus foi vindo, e logo ele estava encostando na água, e o pessoal apertando ele, é o que o texto diz. Ele olha para o lado, e a palavra diz, ele viu 2 barcos junto da praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. Nós vamos olhar um pouco a atitude dos pescadores. Lavar as redes é um sinal de terminou o serviço. Acabou o serviço. Acabou as possibilidades para os pescadores encostar o barco na praia, tirar as redes do barco e começar a lavar e a mexer nas redes. Significava, acabou tudo. Acabou todo o trabalho, tudo aquilo que nós precisamos fazer. Jesus viu aqueles homens nessa condição. Nós temos começado um novo ano, e talvez você veio de 2020 imaginando um grande trabalho, e talvez com as suas redes arriadas já, né? Com o seu barco na praia e lavando as redes. Vamos pensar que o barco, vamos pensar que as redes na mão sejam o centro da vontade de Deus. Você já desceu do barco, você já encostou o barco, você já tirou as redes do barco, você está lavando o barco. Não é onde Deus gostaria que você estivesse. Mas aqueles homens, naquele momento, Deus ainda não tinha seus discípulos escolhidos, não tinha seus apóstolos ainda prontos. Ele olha para eles, ele atenta para eles, e olha o que acontece. Estavam lavando as redes, versículo 3, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Irmãos, você pode imaginar a cena rapidamente? Aqueles homens pescaram a noite toda, estavam cansados,
Mais tarde ele vai relatar que não pescaram nada, estavam ali arrasados, né? Como pescadores, como profissionais que eram, por nada terem pescado. E aí Jesus entra no barco, aquela multidão vem, e Jesus entrou no barco e pede para Pedro: Pedro, afasta esse barco, que a multidão está me apertando, né? E ele afastou o barco. E a palavra de Deus diz que Jesus assentou-se no barco e começou a ensinar. Seja Pedro, um só minuto aqui, rapidamente, né? Você passou a noite toda pescando, não pescou nada, estava cansado, encostou o barco para lavar as redes. Alguém chega, um dos mestres, rabinos, e ele entra no seu barco, pede para você se afastar e começa a ensinar as multidões. E começa a pregar as multidões e você ali, né? E aí? Que hora termina isso, né? Talvez quando vai terminar, mas eu creio que Pedro prestou atenção no que Jesus estava falando, era importante. Era importante para Pedro. Nós não estamos, nossa vida não está fora do lugar. A sua vida não está fora do lugar. Talvez estejamos exatamente onde Deus gostaria que estivéssemos. Pedro podia ter ancorado aquele barco em outro lugar, Pedro poderia ter ficado mais tempo no mar tentando pescar mais, mas era necessário, era importante, e na vontade de Deus ele estaria ali, naquela praia, ancorado, lavando as redes naquele momento. Pedro também precisaria estar pronto a servir o Senhor Jesus. Imagina se a hora que Jesus subisse no barco: não, aqui não, olha, não aguento mais, né? Eu estou já terminando que eu vou para casa, porque a noite não foi fácil, nada pescamos. Eles estavam lavando suas redes, eles estavam arriando e seu barco ancorado. Em outras palavras, seus talentos, capacidade, seus alvos haviam terminados. Vamos parar. Eu não sei qual a sua atitude hoje à noite. Com relação à sua fé, qual a sua atitude hoje à noite? Com relação à sua confiança, sua autoconfiança, eles eram pescadores profissionais, né? Estavam completamente decepcionados com aquele dia de pesca. Quantas vezes nós estamos prontos a lavar as nossas redes? Talentos e capacidades deixar de lado. Já foi, para mim já está bom, já é o meu limite. Abandonar alvos espirituais, muitas vezes, é a primeira coisa que fazemos. Eu tenho dito quantas vezes nós temos lugares vazios no templo. Alguns por questões de saúde, vamos estar orando por eles. Alguns por questões de viagem, né? Que Deus possa providenciar livramento, né? Mas muitas vezes apenas um profundo desinteresse em fazer a obra de Deus. Outra coisa, algo importante também é: qual a sua disposição para servir? Qual a sua disposição para servir com seus dons e talentos? Quais são seus alvos espirituais? Onde você quer chegar espiritualmente? Você sabe? O que você gostaria de conquistar esse ano? Você sabe? Eu quero parar um pouquinho aí e perguntar: você tem lido sua Bíblia? Quando falamos isso, dá uma impressão ruim de que é só esse o assunto? Eu vi uma frase muito interessante. Sabe por que tenho que ler a Bíblia todo dia? Porque eu sou muito propenso a esquecer o que a Bíblia diz todo dia. Quantas pessoas, quantos crentes têm se esquecido do que a Bíblia diz a respeito da sua vida? Nós rapidamente nos esquecemos de qual é a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida, para hoje, para essa semana, para esse ano. Qual é o propósito da minha vida? Qual o propósito da sua vida? Nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus. Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Bom, Jesus queria abençoar aqueles homens pescadores. Jesus os abençoaria, com certeza, mas primeiro era necessário o quê? Eu quero o seu barco, eu quero o seu tempo,
eu quero falar de coisas espirituais. Está disposto a isso? Está disposto a fazer isso? Pedro, eu quero o seu barco. E eu quero o seu tempo. Pedro não podia sair do barco também. Ele estava no barco. E ele ouviu a mensagem. Jesus observou, mesmo quando eles estavam talvez fracassados, mesmo quando eles estavam cheios de problema. Irmãos, algo importante, o Senhor Jesus nos olha, mesmo quando nós estamos com problemas. E imediatamente Jesus não resolveu o problema deles. Muitos têm chegado para o Senhor Jesus e a primeira coisa que ele quer de Jesus é que Jesus resolva o seu problema, né? Seja ele financeiro, seja ele psicológico, sentimental, seja ele de ordem emocional. Nós queremos nossos problemas resolvidos. Jesus se aproxima de Pedro e não resolve nenhum problema dele. Na realidade, ao que nos parece, Jesus cria um problema para ele, de tempo. Ele era pescador, logo anoiteceria de novo. E ele precisaria de novo ir pescar, e o mestre estava no barco dele, pregando no barco dele. O trabalho da limpeza das redes acabou. E agora ele tinha que esperar isso tudo acontecer. Buscar primeiro o reino de Deus. Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. Ele obedeceu Jesus. João 13:13 diz o quê? Vós me chamais Senhor e Mestre, e vocês fazem bem. Sabe por quê? Eu sou o Senhor e Mestre. Nós vemos aí uma primeira característica de Pedro. Ele estava pronto a obedecer o Mestre. Mesmo em circunstâncias adversas, Pedro estava pronto a obedecer. Mesmo quando ele não sabia nem os planos do Mestre, ele estava pronto a obedecer. Não só obedecer no sentido, mas de dar aquilo que era dele. Ou seja, estava pronto a permitir que Jesus usasse o que era dele. Uma característica muito importante. Jesus entrou no barco. E essa entrada no barco começa a mudar a história de Pedro. Pela mensagem pregada, pela submissão a ele dada, né? Jesus então reconhece aquele homem como alguém que poderia fazer a sua vontade. Jesus ensina a multidão. E a primeira coisa é a mensagem espiritual. Isso não muda. Sempre será assim. Deus sempre tem um interesse espiritual. Lembra-se do homem coxo, trazido do telhado? Jesus olha para ele, qualquer um de nós viria um homem aleijado que tem que ser curado, né? Jesus olha para ele e diz: filho, os seus pecados são perdoados. Jesus vê a coisa mais importante a ser feita, é a chaga eterna do pecado que pode levar o homem ao inferno. Isso é a coisa mais importante a ser resolvido em qualquer pessoa. Ele olha para aquele homem e tem preocupação em salvá-lo. Jesus olha para Pedro e para a multidão e tem preocupação em pregar a palavra de Deus. Era o que ele estava pregando no versículo 1, né? Pregar a palavra de Deus aos corações. Pregar a palavra de Deus. Primeiro vem espiritual, depois o material. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, aí então as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que as demais coisas não têm importância, é que primeiro Deus. Estávamos fazendo um estudo hoje pela manhã, né? Com relação a contribuir na obra de Deus. Bom, Deus exige nada mais, nada menos do que a primícia, o primeiro lugar, primeiro o Senhor, primeiro a vontade dEle. Então, das primícias dos seus bens, da primícia daquilo que você possui, dê ao Senhor as primeiras coisas. O primeiro compromisso a ser honrado, né, é o Senhor. Nós vamos ver também Jesus e o milagre que ele faz. Ele dá algumas ordens, e essas ordens foram seguidas. Após pregar a multidão, após falar a multidão, ele olha para Pedro e diz:
quando acabou de falar, a sua mensagem foi totalmente transmitida. Olha o que ele fala. Disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Essa frase é muito interessante, e cada vez que eu leio e prego sobre esse assunto, isso me vem fortemente. Muitas vezes agradar a Deus será ir contra todas as nossas convicções. Muitas vezes agradar a Deus será ir contra tudo que temos de certo na nossa vida. Pedro era um homem pescador, tinha um barco, penso eu, ele era um empresário da pesca, ele tinha um barco que pescava em alto mar, ele sabia o que era pescar, ele sabia que horário se pescava, e Jesus entra no barco e fala assim: agora você vai lá ao alto mar e lança as redes. Ele até falou para Jesus: Senhor, eu já passei a noite toda pescando, de noite que pesca em alto mar, e eu passei a noite toda e não pesquei nada. E eu creio que talvez ele explicando para Jesus os seus argumentos, sua força de expressão, e ele talvez só olhando para Jesus, ele estava pronto a dizer: não, Senhor, eu vou para o alto mar. Talvez alguns pescadores ao redor dele falem: o Pedro ficou louco agora, né? Não se pesca essa hora do dia, não se pesca meio-dia. E Pedro está indo. O carpinteiro, o pregador, mandou ele ir para o alto mar, necessitava fé. Irmãos, a fé muitas vezes ela é provada, e que em alguns momentos aparentemente ela possa parecer ridícula para alguns. Crer no Senhor Jesus é um desafio para a minha e a sua vida. É necessário se queremos ser abençoados. Faze-te ao mar alto. Primeiro ele queria distância da multidão. Você está disposto, diante de todos que estão ao seu redor, talvez diante de todos os seus colegas de trabalho, que sabem que isso não é hora de pescar, você me obedeceria na frente de todos eles? Estaria disposto a abrir mão de todo o seu conhecimento, das técnicas, das maneiras boas que você tem de pescar, e fazer aquilo que eu estou te ordenando? Prontidão de fé, ou seja, você confia nisso? Muitas vezes, irmãos, precisamos confiar naquilo que não é possível aos nossos olhos. Não é possível. Nós temos experimentado isso aqui na igreja. Eu tenho experimentado isso na minha vida muitas vezes, situações que muitas pessoas dizem: isso aí não tem jeito. Não tem mesmo. Muitas vezes algo na nossa vida não tem mesmo jeito, não tem forma. Quantos casamentos alguém olhava assim: não, esse não tem jeito. Sim, sem Cristo no barco, isso não é possível. Não é possível pescar em alto mar se não tivesse Jesus sentado naquele barco. Não é possível ter peixe meio-dia em alto mar se Cristo não estiver no barco. Mas se Cristo estiver no barco, todas as circunstâncias mudam. Todas as coisas mudam, porque Ele está no barco. Ele tem as suas próprias leis, Ele tem poder sobre a circunstância. E não importa quais sejam elas, Ele tem poder sobre ela. A prontidão de fé, relacionamento de confiança. A fé em Jesus, o crer em Jesus, alguns mistificam o crer, mas o crer é da palavra acreditar mesmo. Jesus fala pela sua palavra, Ele declara verdades nessa palavra, e eu acredito nessa palavra. Hoje, vários teólogos, várias novas teologias, várias novas denominações têm questionado o texto bíblico, ou seja, tirando a fé daquilo que foi declarado. E as pessoas têm vivido um cristianismo dessa forma, um cristianismo onde Cristo não é o Senhor. Guarde João 13:13. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês fazem bem, porque eu sou Senhor e Mestre.
Jesus é o Senhor e mestre da minha e da sua vida. Ele então dá uma ordem: faze-te ao mar alto, vai lá para o meio do mar pescar. Ele tem uma segunda ordem: lance as redes. Era quase meio-dia, a pesca era à noite, era difícil pescar nesse horário, mas algo importante Pedro precisava aprender. Pedro, você tem o controle do barco, você tem o leme do barco, você pode levar o barco ou não ao alto mar, você pode jogar as redes, isso é verdade, tanto é que você fez isso a noite toda, mas só eu posso transformar essa pesca numa grande pesca. Muitas vezes nós confiamos na nossa capacidade, quantos de nós podemos trabalhar, né? Quantos de nós podemos desempenhar uma boa função, temos uma boa profissão, temos uma boa dinâmica e talvez temos uma boa formação e pensamos que isso pode resolver tudo na nossa vida, mas ainda o Senhor é que está no controle. Você talvez possa ir ao alto mar, talvez você possa ser adestrado ou ter destreza ao lançar as redes, sabe como fazer, mas talvez tenha trabalhado bastante, talvez tenha se empenhado bastante, mas o peixe não veio, o resultado não vem. E talvez Jesus está nos dizendo: lança novamente, vai-te novamente ao alto mar e lança novamente a rede. Os peixes estão no controle de Deus, o fruto está no controle de Deus. Quantas vezes até no evangelismo, né? Na pregação, no estudo bíblico, mas eu ensinei o que era melhor, eu falei da melhor forma possível, eu fiz o que eu podia, né? Mas alguns não creram. Jesus não tinha pregador melhor que ele, não tinha homem mais sábio nas escrituras que ele. Quantos não creram? Quantos não creram na sua mensagem? Seus irmãos não creram na sua mensagem durante toda a sua vida, morando na mesma casa, comendo junto. Imagina que testemunho, né? Que privilégio eles tiveram, mas até o último momento eles não creram que Jesus era o Messias. Muito pelo contrário, nós vimos que eles até criticaram Jesus em algumas circunstâncias. Então, algumas atitudes precisam estar em nossos corações. Você está pronto a ir ao alto mar? Está pronto a fazer de novo aquilo que talvez você já tenha feito e já tenha se esforçado em fazer? Está pronto a lançar as redes de novo, aonde você já lançou várias vezes e talvez em horários impróprios? Está pronto a fazer? Porque se não estiver pronto, se Pedro estivesse negado: não, senhor, o senhor entende bastante teologia, mas pode descer do meu barco, já pesquei o que tinha que pescar, eu vou para casa, estou morto de cansado e vou me preparar para a noite. Ele não teria pescado, aquela grande pesca não teria acontecido. Muitos têm desanimado e têm cansado e deixado de servir ao Senhor de maneira que o agrade. Mas ao contrário disso, quando o Senhor Jesus ordena que ele faça aquilo, algo importante acontece: sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 5, respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Irmãos, nós temos que confiar, como Pedro fez. Neste momento foi cegamente: eu vou tirar tudo que eu conheço de pesca, vou tirar tudo que são os meus parâmetros de coisa lógica e vou permitir que a sua ordem prevaleça sobre a minha vida. Então, sobre tua palavra, esquece que é eu fazendo, eu não faria isso nunca, né? Eu não tomaria essa atitude nunca, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Ele lança a rede. A palavra de Deus diz que e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Você pode imaginar que coisa maravilhosa, né? E ele, quando ele estava com aquele monte de peixe, ele se preocupou com outras pessoas e chamou e fez sinal para os outros barcos: vem, porque o meu já encheu. E vieram outros barcos e encheu os outros barcos também.
ao ponto de quase ir a pique, quase afundando de tanto peixe. Naquele momento, quando Pedro, talvez quando ele começou a pegar os primeiros peixes, deu sorte, né? Olha, tá boa a pesca, né? Só que chegou um momento que não era mais uma boa pesca. Pedro reconheceu que não era uma boa pesca, era um milagre que estava acontecendo, porque era impossível aquilo acontecer. Encheu dele, encheu de todos e já estava quase afundando. E vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou homem pecador. Algo importante, irmãos, é que quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós reconhecemos quem o Senhor é, quando nós começamos a ver o que Deus pode fazer por intermédio de nossas vidas e com as nossas vidas, algo vai acontecer. O temor de Deus vai se apoderar da nossa vida. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é muito superior ao que nós pensamos ou imaginamos. Pedro até o momento estava com ele no barco, questionou ele, falou: tudo bem, eu não confio nisso, eu acho que não vai dar certo, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Mas agora Pedro falou: Senhor, se ausenta, até sai do meu barco, eu não sou digno de que o Senhor esteja aqui. Como? Para mim é impossível essa condição. Você tem se aproximado de Jesus nesse ponto? Naquele momento, Pedro reconhece Jesus como Senhor. Não era um pregador, não era um professor de teologia que tinha entrado no barco dele, estava dando uma palestra, não era um entendido de pesca, era o Senhor, pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus, vamos parar aí, era companheiro de Simão. Todos que estavam ao seu redor reconheceu: Jesus é o Senhor. Maravilhosamente Ele é o Senhor de tudo. Ele controla as coisas. E eles ficaram admirados. Pedro, seus irmãos, estavam ali agora cheios de temor na presença de Deus. Nós precisamos humildade para obedecer. Precisamos reconhecer que Ele tem o controle das coisas. O orgulho muitas vezes nos distancia de recebermos de Deus e de colhermos frutos espirituais. Lembra-se de Naamã? Naamã chegou e Naamã já tinha algo na cabeça, né? Eu vou chegar lá, o sacerdote vai vir, o profeta vai colocar as mãos sobre mim, vai fazer uma oração e vai fazer e aí eu vou ser curado, né? O profeta ficou lá dentro de casa, falou para o servo: vai lá e fala para ele, não é para ele vir aqui não, fala para ele já ir direto lá no rio e se lavar 7 vezes. O homem ficou irritado. Não, achei que ele vinha aqui, ia fazer uma cerimônia, talvez colocar a mão sobre mim, né? E ele simplesmente me manda, e ele já estava indo embora. O servo dele que falou assim: mas meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? O senhor veio com um monte de presente, ouro, joias, né, coisas preciosas, para dar em pagamento pelo bem que isso poderia ser. O senhor não faria qualquer coisa? Quanto mais mergulhar 7 vezes nesse rio. Vai lá, se humilha. Talvez para nós, talvez para você pense assim: era tão simples mergulhar no rio, né? Não era simples não, irmão. Exigia fé, exigia confiança. Pensa na vergonha que ia ser, pensa na humilhação que ia ser. Um grande general de um grande reino ir lá no rio e mergulhar a primeira vez, e levantava aquele monte de lepra. Ele olhar para o lado e mergulhar de novo a segunda vez, né, e a lepra está lá, né? 7 vezes. Se não cura, e se não limpa a lepra? Imagina que vergonha, que humilhação, né? Nem me recebeu e me mandou lavar no rio e não aconteceu nada. Era necessário fé, era necessário confiança. Se nós nos achegamos ao Senhor, é necessário que tenhamos fé. É necessário que aqueles que se aproximam do Senhor tenham fé. E devemos símbolo
de nossa obediência é, de fato, fazer aquilo que Ele nos manda. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu vos digo? Dizer que Jesus é o Senhor não resolve o nosso problema. Jesus só é o nosso Senhor quando nós fazemos o que Ele nos ordena. Do contrário, mentimos, somos hipócritas. Naamã quase ficou leproso por toda a sua vida e morreu talvez com poucos dias, poucos anos ainda, né? Mas quando ele se humilhou, quando ele aceitou aquela condição, ele vai, se lava e é curado da lepra. Obedeça a Jesus. Não apenas o chame Senhor, mas permita que Ele seja o seu Senhor. Do contrário, você estará enganando a si mesmo. Eles fizeram sinal para os outros pescadores, não foi isso que o texto diz? O milagre foi tão grande que não somente alcançava eles, supriu tudo o que eles tinham, que alcançou outros também. E Ele chamou outros. Irmãos, nós fomos alcançados, nós fomos comprados por bom preço, nós encontramos a cura dessa doença mortal, dessa doença que faz morrer por toda a eternidade aqueles que têm essa enfermidade. Encheram seus barcos e chamaram outros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21, vamos lá nesse texto. Nós temos uma incumbência, todo salvo tem essa incumbência, né? 1 Coríntios 5, 18. Perdão, 2 Coríntios, não. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, nós temos uma responsabilidade. Aqueles receberam a bênção daquela pesca maravilhosa e distribuíram com outros. Irmãos, nós recebemos a gloriosa bênção da salvação. Ministério é trabalho, é responsabilidade. Então, nós recebemos no momento da nossa salvação o ministério ou a responsabilidade de levar outros à salvação. O ministério da reconciliação está dado a cada crente. E o motivo disso é que o texto de 1 Coríntios diz que ele pagou a conta. Ele pagou, ele tirou os empecilhos que impedia que alguém chegasse pela graça na presença de Deus. E ele, fazendo isso, então, ele dá toda a liberdade que nós, com esse ministério, com essa incumbência, com esse serviço, nós agora temos a responsabilidade de levar outros à salvação. Precisamos compartilhar. Você precisa compartilhar a salvação que você recebeu. As bênçãos não devem ficar retidas nas nossas mãos. Devemos compartilhar com outros. Principalmente quando recebemos muito mais do que podemos gastar, né? Recebemos uma vida eterna com Cristo. Nada vai mudar essa vida eterna. Precisamos compartilhar essa vida desta forma com todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus está sempre pronto a nos surpreender. Jesus surpreendeu Pedro não sabia de nada que iria acontecer naquele momento. Pedro não sabia o que havia de acontecer, mas ele creu, ele confiou na providência de Deus. Quantas vezes nós temos na história bíblica pessoas que confiaram no Senhor? Temos confiado? Você tem confiado no Senhor quando as circunstâncias se apresentam adversas na sua vida? Quando nós estamos bem, é fácil confiar no Senhor, não é verdade? Se o salário foi bom, se não tivemos muitas despesas, se até sobrou, né? Que maravilha é
confiar no Senhor, né? Mas e quando as coisas aparentemente não vão bem? Mesmo assim, estamos prontos a confiar no Senhor? Quero citar pelo menos 4 figuras importantes aqui. Rabseque, comandante do exército da Assíria, ele chega diante de Ezequias, rei de Judá, ele sitiou a cidade, cercou a cidade, e mandou dizer ao rei, falou assim, olha, é o seguinte, vocês precisam se render. Ezequias falou assim, não vamos fazer isso, nós vamos esperar em Deus. E ele esperou um tempo, e aquela cidade começou a passar necessidades, e ele então chegou nos muros da cidade, e começou a ofender o povo da cidade, falou assim, gente, olha, vem cá, vamos conversar nós aqui, porque não deixe o seu rei enganar vocês, dá uma olhadinha no exército que eu tenho, e dê uma olhadinha para vocês aí dentro. Chamou o povo, para que o povo constatasse a impossibilidade deles vencerem o exército de Senaqueribe. Lá dentro, poucos homens dentro da cidade. Fora da cidade, o exército de Senaqueribe juntava 185 mil homens. Essa história está lá em 2 Crônicas 32, né? 185 mil homens. Você pode imaginar o que significa isso? Aquela multidão que enchia a terra, e os soldados de Judá em cima do muro, olhando para aquilo, pensavam assim, gente, vai ser uma carnificina, vai ser um massacre. E Senaqueribe chega e diz exatamente isso, olha, nenhum Deus de nenhuma nação, de todo mundo conhecido, livrou o seu povo de mim. O seu rei Ezequias está querendo convencer vocês que o Deus de vocês vai livrar, mas olha, não vai ter chance para isso. Se vocês querem guerrear e querem ser bravos, guerreiros, pode vir, pelo menos, se tiver na cidade 2.000 homens, eu vou dar 2.000 cavalos, e vocês vão lutar no meu exército, já que vocês querem ser guerreiros, né? E vocês vão ser do meu exército. Mas se vocês não se entregarem, vocês serão aniquilados. Nós vamos ver Ezequias, ele mandou uma carta, um ofício, e Ezequias pega aquela carta e leva no templo e fala, Senhor, olha o que esse homem está dizendo do Senhor. E Deus diz para Ezequias, olha Ezequias, vai para casa, come, bebe, amanhã você vai ver o grande livramento que eu farei ao Senhor. Era impossível que eles pudessem lutar, que eles pudessem fazer frente a este grande exército. No próximo dia, nós vamos ver que era para ele juntar a banda, juntar os músicos e sair festejando, imagina, ia sair festejando para a morte, né? Mas o exército todo estava morto. O anjo do Senhor passou aquela noite e matou 185 mil homens. Naquela noite, porque afrontou o Deus de Ezequias. Algo extraordinário. Eles não estavam ali sozinhos, mas eles tinham saqueado e roubado todas as nações do mundo até ali. Vieram roubando e trazendo tudo, saqueando tudo, matando todo mundo. E naquele momento eles morrem e deixou tudo ali, né? Todo o ouro, toda a prata, todos os cavalos, todas as capas, todas as coisas preciosas que eles trouxeram de todos os lugares do mundo, ficou ali. E os cadáveres mortos naquele dia. Deus pode fazer coisas extraordinárias, acima daquilo que nós esperamos. Davi, ele chega no exército e tem um homem grande, enorme, cerca de 3 metros de altura, um guerreiro que carregava um grande escudo, uma grande lança e afrontava Deus. Talvez para alguns, para os seus irmãos, para o próprio rei, para qualquer pessoa, impossível de ser atingido. Mas Davi olha para ele pela fé, ele diz, hoje ainda eu vou dar o seu cadáver para as aves do céu comer. Que isso? Quem era Davi?
mas ele estava confiado no Senhor. Moisés livrou, temos ainda dois aí, Moisés livrou o povo de Israel sem qualquer condição. Quando Deus diz: Moisés, vai lá e livra o meu povo, né? Moisés fala: Senhor, eu conheço o Egito, eu sei o Império Egípcio, quem já estudou história sabe, seria impossível tirar um hebreu de dentro dos portões do Egito, de dentro daquela estrutura egípcia. Só Deus, por um grande milagre, pôde fazer aquilo. Era um povo forte, era um povo guerreiro, um povo que tinha uma estrutura forte de dominação, uma nação cheia de regras rígidas, que seria impossível qualquer pessoa escapar daquela condição. Talvez isso levou o faraó, né, o rei do Egito, a entender que era impossível que alguém saísse daquela condição, saísse daquela possibilidade. Mas Deus usou Moisés, trouxe pragas e maldições para o Egito, e ele usa sempre a palavra: serei glorificado em Faraó, serei glorificado no Egito. Deus tem propósito nas nossas vidas. Último dessa noite, Josué. Josué tinha uma batalha, um grande exército para vencer. Embora o povo de Israel já era nesse momento numeroso, talvez cerca de 2 milhões de pessoas, estavam já crescendo a nação, mas soldados mesmo, talvez não davam 1 milhão de soldados nesse momento, né, de Josué. E ele então vai para a batalha. O exército era grande, e esse exército enorme se ajuntou, se confederou várias nações para lutar contra Israel. E Josué começa a batalha, confiado em Deus, confiado no que Deus poderia fazer. Só que o dia estava declinando, o dia já estava passando, a noite ia chegar. Imagina, os exércitos iam se reagrupar, ia vir de novo sobre eles, era um exército muito numeroso. Sabe o que Deus fez? Fez cair pedras, saraivas, e matou mais do que Josué tinha matado até aquele momento. Choveu pedras sobre o inimigo e morreram mais do que o exército de Israel já tinha conseguido lutar. Mas não parou aí. Josué falou: Senhor, o dia vai acabar e nós não vamos ter vitória sobre os nossos inimigos. E ele diz: detenha-se sol, detenha-se lua. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu por quase um dia inteiro. Estava estudando sobre isso, muito interessante. Acredita-se que por 23 horas e 20 minutos o sol ficou parado. Imagina, meio-dia, daqui 2 horas ainda era meio-dia, daqui a 3 horas ainda era meio-dia, daqui a 10 horas ainda era meio-dia, o dia não acabava. Imagina os inimigos de Israel, ninguém compreendeu aquilo. A Bíblia diz que o sol ficou parado por quase um dia inteiro, por quase 24 horas, não acabou o dia. E a palavra de Deus diz que Josué e seu exército alcançou todos os seus inimigos e vingou-se de todos os seus inimigos, como Deus queria. Cerca de 23 horas e 20 minutos, né? Nós temos um ano bissexto em função disso. O sol parou para Josué, 23 horas e 20 minutos, e o sol parou também, declinou, o relógio declinou, voltou para trás, 40 minutos nos 10 graus do relógio de Acais, né? Fazendo assim um ano. Então fazendo assim um dia, né? Então a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, um ano que tem um dia a mais, porque o sol parou. E para encaixar de novo, precisa acrescentar um dia a cada 4 anos, para que volte de novo o relógio funcionar normal, né? Enfim, Deus é o Senhor de todas as coisas, não somente dos peixes lá com Pedro. Ele é o Senhor do anjo que puniu todo o exército assírio. Ele é o Senhor que permitiu que Davi ganhasse um gigante e vencesse ele. Permitiu que Moisés, um homem só, pelo poder de Deus,
pudesse livrar toda a nação de Israel e trazê-los a Canaã. Permitiu que Josué tivesse vitória sobre os seus inimigos, mesmo quando ele não tinha possibilidade alguma. Mesmo quando coisas sobrenaturais precisam acontecer, nós acreditamos que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Eu quero terminar essa noite dizendo: como está a sua vida? Aqueles homens estavam com seus barcos na praia, ancorados já. Estavam lavando suas redes, desencorajados, dons e talentos de lado. Talvez é a sua condição essa noite aqui. Já teve feito alguma coisa para Deus, já tem se disposto em algum momento para Deus, mas no atual momento, a única coisa que você quer é lavar as redes, encostar o barco e deixar as coisas quietas como estão. Jesus tem planos mais altos. Jesus olha para Pedro e fala, versículo 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantaram do barco para a terra, levando o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram. Nós vamos ver o rumo da história mudando na vida desses homens. Deixaram tudo e seguiram. Irmãos, vamos fazer um acordo com Deus. Vamos fazer como esses apóstolos primeiros, deixar tudo. Mas para que isso aconteça, precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor. Pedro reconhece e fica atemorizado, seus amigos reconhecem e fica atemorizado. Quando nós nos deparamos com Deus, o Senhor das nossas vidas, isso deve trazer temor aos nossos corações. Saber a quem servimos, quem é que está diante de nós, quem é que fala conosco. Isso vai mudar a história da nossa vida. Pescadores de homens, ministério da reconciliação. Não importa o seu problema, Deus é o Senhor que pode resolver o seu problema. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. Como desejamos vê-la encontrando lugar nos corações, ó Deus. Que possamos enxergar além daquilo que está à nossa vista, ao nosso alcance, além daquilo que nós podemos fazer, mas possamos ter vidas transformadas a tal ponto, que possamos ver o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar as coisas naturais, o Senhor pode mudar as circunstâncias da nossa vida, o Senhor pode mudar o nosso trabalho, as condições do trabalho, o Senhor pode mudar as pessoas que exercem autoridade sobre nós, o Senhor pode todas as coisas, ó Senhor. Ajuda-nos a confiar naquilo que o Senhor nos direciona, Senhor. Ajuda-nos a dar ao Senhor a primícia das nossas vidas, não somente das finanças, mas do nosso viver diário, do nosso tempo, da nossa dedicação a sermos instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, ajuda-nos a enxergar que o Senhor pode todas as coisas. Ajuda-nos a ver que o Senhor tem todo o poder e possamos temer ao Senhor, Deus. Que haja temor do Senhor em nossos corações, tanto em falar, quanto em fazer, quanto em empenhar-nos em fazer a tua obra, Senhor. É o que nós suplicamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa continuar a falar no seu coração por intermédio desta mensagem. Talvez, eu não sei quais são os seus planos espirituais para este ano. Eu não sei se o seu plano era diminuir o seu trabalho esse ano para Cristo, né? E para a obra de Deus. Mas enfim, tome a decisão de servir o Senhor. Talvez a decisão que Pedro teve. Senhor, eu pesquei a noite toda, nada peguei, mas na sua palavra eu vou fazer. Quantas vezes precisamos dizer, talvez o meu ânimo já foi, minha vontade já foi, mas pela tua palavra, porque é a tua vontade, porque é uma ordem bíblica, eu vou fazer, e nós seremos abençoados por isso. Deus vai honrar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Ele diz. Amém?